Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Feliz Natal a todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Estamos dando início a mais um Pod Mulher Podcast. E eu quero desejar um Feliz Natal a toda a minha família que está no Amazonas, ligadinho neste momento aqui no nosso podcast. Todas as pessoas que estão nos assistindo, aos nossos amigos. Quero aqui aproveitar para desejar um Feliz Natal para Poliana. Poliana também, que daqui a pouco vai chegar, entendeu? O André, toda a sua família, André, Feliz Natal. E hoje, gente, sem perca de tempo, eu quero fazer um pedido muito especial a você. A você que está nos assistindo, não deixe de nos assistir em nenhum momento, porque hoje nós estamos aqui com uma convidada, uma mulher de Deus, uma pastora abençoada, tá bom? O nome dela é a pastora Cida, que daqui a pouquinho a gente vai fazer um bate-papo aqui bem legal para vocês, tá? Quero desejar aqui uma boa noite a toda a nossa liderança ali da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Deus abençoe a vida de vocês e um Feliz Natal a todos, tá bom? Muito obrigada por tudo, gente. Ainda não estão nos seguindo? Vão lá nas nossas redes sociais e nos sigam. Pod Mulher Podcast, tá bom? Temos YouTube, estamos ligadinhos aqui direto do YouTube. Temos no Instagram, Facebook, TikTok. Então não deixe de nos participar conosco nas nossas redes sociais, tá bom? Para nós aqui é uma alegria muito grande ter você participando de tudo que nós estamos colocando, divulgando nas nossas redes sociais. E sem perca de tempo, né? Eu quero aproveitar para me desejar também aqui um Feliz Natal para a pastora Cida, a pastora que hoje eu estou tendo o prazer de conhecer aqui pessoalmente. Eu já cheguei a ver ela assim de longe, mas não pessoalmente, que nem eu estou vendo hoje. Para mim é um prazer muito grande poder lhe receber aqui no nosso podcast. Pastora Cida, seja bem-vinda e Feliz Natal. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, dizer que é um privilégio da graça poder estar aqui, partilhando, né, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Desejar um Feliz Natal a toda a sua família, a todas as famílias porto-velhenses. E é um motivo de muita gratidão, de louvar ao Senhor por estar aqui, para partilhar aquilo que Deus faz na nossa vida, enquanto família, enquanto ministério, e dizer assim que fiquei muito feliz com o convite. Naquele dia você me ligou, não tinha como, e hoje Deus permitiu, né? Então a gente vive dentro da vontade permissiva de Deus, então eu estou muito alegre no Senhor de poder estar aqui. Glória a Deus, eu estou muito feliz também. Para nós isso é uma alegria muito grande poder recebê-la aqui no nosso podcast. E eu, pastora Cida, eu gostaria que a senhora falasse um pouco quem é a pastora Cida. Pastora Cida hoje é uma mulher bem casada, que tem um ministério bem relevante, graças a Deus, mãe de 9 filhos biológicos, avó de 10 netos, mais de 30 adotados e uma mulher realizada em todos os sentidos. Eu já tive tempo de tristeza, já achei que eu não podia fazer algumas coisas e Deus foi fazendo coisas extraordinárias na minha vida. Então hoje eu sou uma mulher bem resolvida, eu sei que eu tenho um chamado, eu tenho uma identidade no meu Deus e é isso que me guia, me conduz todos os dias. Uma família consolidada, um marido que me ama, um homem que é comprometido com as famílias. Então essa sou eu. Para mim, assim, é uma honra. Gente, eu estava conversando com a pastora Cida antes de a gente entrar no ar, e eu ouvindo aqui ela me falar que tem 9 filhos biológicos e 30. É vontade, é chamado e é Deus. Porque só é Deus que faz isso na vida de uma pessoa. Você criar 30 e junto com os seus, né? Que patamar de idade de um igual de outro, né? A gente fala mais de 30 adotados, é porque assim, já passaram pela minha casa bastante pessoas que nós acolhemos. Sim. E como eu costumo dizer, eu não saio atrás de ninguém. Deus leva na minha porta. Então hoje eu tenho filhos que são maiores de idade, bem casados, né? Que têm vivido as suas vidas. Desses adotados, tem um morando conosco hoje, que tem 18 anos, quando eu peguei ele tinha 13, hoje ele já tem 18, está terminando o ensino médio, graças a Deus, e é um menino assim que Deus colocou diante de nós, também assim como os outros, né? E
tem outros, tem o Charles que mora na chácara, que cuida das nossas coisas lá também. Então eles vão passando pela nossa vida, a gente vai dando aquele cuidado e Deus vai trabalhando na vida deles. Então assim já foram mais de 30 na nossa casa. E hoje, olhando para o Oswaldo, para quem não queria ser mãe, né, que eu me questionava por conta das gravidez, às vezes eu ficava falando, por que eu? E um dia eu recebi uma palavra, que eu seria mãe de multidões, sim. E que não era para me receber isso como um desdém, né? Que era para me glorificar o nome de Deus. Porque o amor, ele está em escassez. E quando você olha uma pessoa no estado vulnerável ali, que chega diante de você, eu falo, cara, e agora? E assim, a minha família é uma família sacerdotal, que hoje tem esse entendimento, né, amadurecido. Na época meus filhos ainda eram pequenos, tinha uns que não entendiam muito, hoje eles entendem. E graças a Deus hoje a gente coopera como família sacerdotal para o reino de Deus. Então, essas pessoas que hoje, né, continuam me chamando de mãe, pra você ter uma ideia, eu tenho alguns que foram para os Estados Unidos, né, e eu vou citar o nome dele aqui, um é o Eduardo Camargo. Ele não foi um filho adotivo que a mãe abandonou, mas foi alguém que Deus colocou no meu coração. Tem o Wellington também, que foi para os Estados Unidos, estão lá, e eles me ligam, né? O Wellington, ele me chama de mãe até hoje. Sim. Né? Então, assim sucessivamente, Moram vários lá. E vários outros moram lá. Que legal. Pastora Cida, só queria lhe pedir para a senhora virar um pouquinho mais a sua cadeira para cá, que a sua câmera é essa aqui. Ah, tá. Tá bom? Ok. Porque hoje aqui, ó, nós estamos direto aqui com a pastora Cida. Gente, para quem não conhece a pastora Cida, ela é a esposa do pastor Valcini, que foi o... É Valcini, né? É, Valcini. Valcini, que foi o vice-prefeito da Mariana nessa campanha que tivemos nesse pleito este ano. E eu gostaria de fazer uma pergunta antes de dar início a uma outra. A senhora, meu Deus, me fugiu a pergunta agora, mas eu vou entrar nessa daqui. Qual é o seu ministério? Então, nós somos pastores da Catedral da Família. A nossa igreja é em MUB, Igreja Missionária Unida do Brasil. E nós estamos pastoreando essa igreja na Zona Leste já há 17 anos. Né? E nós trabalhamos com famílias. O nosso ministério é família. Que legal, pastora. Como nós sabemos, hoje em dia, muitas e muitas famílias estão sendo destruídas, muitos lares sendo abandonados. E hoje em dia, assim, eu lhe pergunto, como que está sendo feito esse trabalho na sua congregação, na sua igreja, no seu ministério? Então, Porque assim, eu sei que a senhora trabalha com mulheres, e eu tenho, daqui a pouquinho a gente vai até conversar sobre isso. Eu vou deixar essa parte com ela, porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre o café terapêutico maravilhoso que elas realizam lá no ministério delas. Mas vamos lá, vou lhe deixar aqui Então, na verdade, a gente tem um trabalho terapêutico mesmo com as famílias. Graças a Deus, hoje a nossa igreja é uma igreja bem consolidada. Vai casais dos 4 cantos dessa cidade para lá, porque entende que tem uma proposta pastoral de família. É um pastoreamento dia a dia, né? Então, a gente tem a clínica terapêutica do Amor Redentor, que fica na Zona Leste de Porto Velho também, no setor chacareiro do Jardim Santana, onde a gente atua com internação, prevenção, né? Os casais estão em crise ali, precisa às vezes tirar daquele ambiente, e aí eles vão passar por um processo. A gente faz toda uma análise, né? Meu marido vai fazendo o processo terapêutico ali, e Deus deu o Amor Redentor para nós. Nós temos a conferência Amor Redentor, a gente já ministrou em várias igrejas aqui de Porto Velho, inclusive no interior bastante também. Nós paramos a nossa agenda esse ano por causa do pleito eleitoral, mas estava indo assim de vento em popa, e a gente já ministrou aí para várias igrejas aqui. E não tem uma igreja onde a gente tem passado, que a gente tem ministrado sobre o Amor Redentor, sobre cura no casamento, que não tem um casal que conte um milagre que aconteceu na vida deles. E muitos desses casais, eles nos procuram depois. E aí a gente dá a continuação daquilo, eles enxergam ali as suas necessidades, e eles compartilham, e a gente vai trabalhando. Porque a gente entende que a família tem que ser uma base sólida. Sim. É aquilo que você falou. Os valores da família estão se perdendo,
né? E a gente vive hoje uma geração muito decadente nessa área familiar. Para você ter uma ideia, eu tive uma época, uma célula bem grande, quando eu ainda morava na Zona Leste, com meninos em estado de vulnerabilidade, com problemas gravíssimos familiar, dentro do seu lar. Meninos que se sentiam órfãos de mãe e de pai, de verdade. E às vezes chegava ali e viu a nossa família, a conjuntura familiar que a gente tinha e falava, eu quero isso para minha vida. E aí como que você trabalha? Aí você vai trabalhando o amor, o perdão e algumas coisas que precisam ser ajustadas ali no meio da família deles. Porque eles falavam assim, essa realidade é uma e quando eu vou para minha casa é outra bem diferente. Então a gente precisava fazer um trabalho com aquele filho, com aquela mãe, com aquele pai, com aquela avó, muitas vezes, porque tinham muitos que eram criados pelas suas avós ali. Mas a gente viu uma necessidade. Então a gente orava e a gente ia cuidar, literalmente. E eu tive o privilégio de participar de um pedido de casamento de um jovem que fez parte da minha célula, que ele chorava muito por conta que o pai não queria ser pai dele. Então ele falava, bença pai, ele falava, você não é meu filho, você é um bastardo, você não é meu filho. Então ele disse que aquilo moía ele por dentro. E ele tinha um sonho de um dia constituir uma família e que ele seria o pai para o filho ou para a filha que ele não teve. E eu tive o privilégio de participar desse processo, porque eu ganhei ele para Jesus, batizei. Fui era um chá de bebê, a moça já estava grávida, ele fez um pedido de casamento ali. E o mais interessante é que ele falava assim, eu consegui, pastora, eu consegui, eu tenho uma família. E de fato ele é um pai para essa filha que ele idealizou mesmo. Ele fala assim, se você vê, é um cuidado muito diferenciado para um menino tão jovem, né? Mas ele fala assim, o que eu aprendi ali, eu quero pôr em prática aqui. Que legal. E Deus está fazendo uma obra. Então a gente tem esse cuidado. E a gente acompanha de perto. Casamentos que estavam falidos, né, que tinha dado como perdido. Teve um casal que ele nos procurou e ela falou assim, é a última porta que eu bato é essa porque me aconselharam a vir aqui. Então, se não for aqui, não é mais em lugar nenhum. E aí eles ficam, geralmente, 3 dias, sexta, sábado e um domingo pela manhã. Eu faço toda a parte da comida, do café, eu que organizo os quartos, eu deixo tudo preparado e meu marido faz o atendimento. E geralmente, no final de tudo, eles me perguntam, o que você coloca nesse café? Eu falo, amor e oração. Para que Deus traga, né, a visão de que casamento vale a pena, que família não é um projeto falido, que família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Isso é verdade. A senhora sabia, a senhora está me falando disso, desse fato aí do rapaz, e eu me lembrei de um trabalho missionário que eu cheguei a fazer lá em Calama. Eu organizei uma equipe de 50 missionários para a gente fazer esse trabalho. E desse trabalho que a gente realizou lá, o Senhor colocou no meu coração que tinha que haver uma palestra para casais. E eu olhava no meio daqueles missionários e dizia, quem desses missionários eu vou escolher para ministrar para casais? E o Senhor fez eu saber que era a missionária Elvira, que hoje não mora mais aqui em Porto Velho. E ela, assim, fez uma ministração, assim, maravilhosa. À tarde, às 3 horas da tarde, às 15 horas. E muitos casais, muitos homens chegaram a vir de joelho pedindo perdão das suas esposas. E aquilo ali me fez ver, assim, que às vezes nós idealizamos, nós queremos fazer uma coisa, mas espera aí, é Deus que é assim ou não? Será que é a gente que quer ou se é Deus? Porque pela gente a gente não ia fazer. Mas quando você está ali na direção do Senhor, Ele nos conduz em fazer o que Ele quer. E foi uma benção, pastora. Teve um casal que ele me chamou muito a atenção, que eles passaram 15 anos sem dormir junto. Ele dormia na sala, ela dormia no quarto. Ele dizia que pouco ele falava com ela. E ele foi um assim que o Senhor trabalhou, tratou tanto no coração deles, que até a gente foi abençoado por eles, para ver assim, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E hoje, assim, eu ouvindo, a senhora que é pastora tem muito testemunho no caso desse rapaz, de outras reconciliações que teve através de uma ministração, através de uma palavra, né? O amor redentor, ele fala disso. O que é o amor redentor?
é você amar uma pessoa da forma que ela é, né? Com todos os defeitos e qualidades. Às vezes a gente olha muito pro pecado do outro. Sim. Então, assim, a falha dele é ele e o eu. Isso acontecia muito comigo, porque um dia eu me questionando, alguns anos atrás, e eu falava assim, ele, é aquela questão do e tu, né? Uhum. Até que um dia... Só aponta, né? Exatamente. Até que um dia o Espírito Santo falou, e você? O que você tem para melhorar? O que você tem feito? Então, veio aquele questionamento, e aí eu fui, sabe, sentar as ideias e falar assim, realmente, e eu? Como que eu sou dentro do meu casamento? Às vezes eu só acuso, eu só cobro, e eu, como mulher, como pessoa, como filha de Deus, várias coisas. Nessa parte da Conferência do Amor Redentor, a gente fala muito sobre isso. De você amar o pecador com quem você se casou. É porque você olha para o outro como se você fosse santo e só o outro fosse, né? Tivesse. Mas, na verdade, os níveis de pecado às vezes são diferentes, mas é pecado da mesma forma. Sim. E eu lembro que uma pastora foi participar. E ela falava muito do marido dela. Porque ele é isso, não sei o quê. E aí depois, no final, ela falou assim, eu tive que reconhecer que o problema do meu casamento sou eu. Entende? E hoje eles estão muito bem, obrigada. Então, a gente faz todo esse trabalho que muitas vezes as pessoas elas não entendem. Né? Fala assim, não, mas eu tenho que aceitar. E Deus ele vai fazendo um trabalho muito magnífico. A gente tem um testemunho. Nós ministramos na Igreja Resgate, do pastor Fabiano, e foi muito interessante, que tinha uma moça lá, tinha chovido, né? Uhum. Tinha dado uma alagada na cidade, e depois ela fez um vídeo e mandou para nós. E ela fala assim, que ela falava mal do esposo dela. E ela falava isso na frente dos filhos. E os filhos ficavam tirando chacota do pai por conta da fala da mãe. E quando ela foi para a conferência, e ela foi muito ministrada, ela chegou em casa, era aniversário dele. Ela pegou uma bacia com água, ela lavou os pés dele e pediu perdão. E ela disse assim, eu falava que você era preguiçoso para os nossos filhos. Mas, quando você foi fazer uma solda, um fio, dentro d'água, você levou choque para trazer o dinheiro para casa, né? Isso não faz, você não é um homem preguiçoso. Então, eu queria te pedir perdão. Fez uma reunião com os filhos ali, ela lava literalmente os pés do marido, ele fica meio assim... E logo em seguida os filhos vêm, servem um bolo, pede perdão. Isso é um trabalhar de Deus. Né? Porque às vezes você não valoriza o outro, você só valoriza aquilo que você faz. Sim. E foi muito edificante assim. Então, por onde nós temos passado, a gente tem ouvido os relatos daquilo que Deus tem feito. Recentemente eu fui ministrar numa rede de mulheres, uma conferência de mulheres da Igreja Presbiteriana. O ministério de vocês também trabalha com o encontro com Deus? Nós temos, chama Impacto lá, né? Que a gente faz também por ano, junto a todo mundo. Sempre tem algo diferente, mas nós trabalhamos sim. A gente acredita muito naquilo que vem, né, do coração de Deus. Então a gente faz, inclusive para casais. A gente também tem o Você Disse Sim, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi. Então, o Você Disse Sim, ele foi criado pelo pastor Leudo, né, que é o Leudo Buriti, juntamente com o pastor Val. Eles lançaram um livro, que é um curso para casais, que tem, inclusive nós vamos ter uma formatura agora dia 28, lá na Catedral da Família, com esses que participaram do curso, né, vão estar se formando, vão estar ali recebendo o seu diploma. Cada casal convidou um, é algo glorioso, e aí a gente vê o testemunho de cada casal daquilo que Deus fez, nas mínimas particularidades, né. Tipo, às vezes tem coisas que é tão simples que o outro não consegue enxergar, e tem coisas, sabe, assim, que a gente fica, meu Deus, você vê o mover de Deus. Sim. Então, eu costumo dizer, assim, que quando for escrever o Você Disse Sim, eles botam a homenagem lá, né, ao marido para a esposa, aquela coisa toda. E o Val veio conversar comigo, eu lembro que eu fiquei em crise, né, porque eu falei assim, eu não escrevi nada nesse livro. E ele fala, como não? Você é o livro. A tua vida está escrito ali, entende? O amor redentor da mesma forma. E eu falava assim, eu não contribuí, fiquei pensando assim, né? E ele falava assim, o teu testemunho é o livro, está escrito ali, né? Então assim, olha o que está acontecendo na vida dos casais. E a nossa família era uma família tão improvável, que quando as pessoas elas ouvem o nosso testemunho, ela fala, meu Deus, se teve jeito para esse casal, não vai ter para mim? Deus é Deus de maravilhas. Então a gente tem visto assim, coisas grandes que Deus tem feito, sabe? E nós somos um testemunho vivo de que o milagre de Deus, ele existe.
E que nós somos fruto da graça. Quando você se permite, você deixa o trabalhar de Deus, o seu eu sai de cena, Deus ele vai trabalhar em você. Muitas vezes a gente não deixa o Espírito Santo, não dá tempo, né? Sim. E eu costumo dizer que a gente precisa dar tempo para o Espírito Santo. E às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, porque a gente quer convencer o outro na marra, né? E eu sempre falo nas conferências, você não é o Espírito Santo. Você tem que sair de cena para ele poder entrar. E quando você sai de cena, ele atua, porque foi assim na minha vida. E eu sempre falo também, e nós não somos o acusador. Esse papel não é nosso, esse papel é do diabo. E muitas vezes a gente é o acusador dentro do nosso casamento, entende? Então a gente quer ser o Espírito Santo ou quer ser o acusador? E aí não dá tempo para Deus trabalhar. E muitas vezes, no meio do caminho, desiste. E eu sempre falo, missionária, que casamento é algo que nasceu no coração de Deus, porque eu vivo isso na minha vida. Eu fiquei 5 anos separada do meu esposo. Eu sei o processo que eu passei, entende? E às vezes ali desacreditada. E eu falo pro Val que o dia que eu disse sim, mesmo querendo dizer um não, porque eu entendia que tinha um propósito de Deus. Quando ele falou assim, olha, eu voltei, Deus mandou eu voltar, e eu quero dizer que você é a mulher da minha vida. Eu lembrei de algumas falas que ele tinha feito ao longo dos anos, e eu me questionei, né? E aí veio aquela coisa assim, posso pensar? Ainda é difícil, né? Fui pensar. Mas é porque ele falou algo assim que... Mulher guarda sentimento, né? Sim. Meu marido, ele falava... Eu nunca quis... Eu sempre quis voltar. Apesar das falhas e defeitos, mas eu sempre quis voltar. E eu lembro que uma vez eu falei isso pra ele, e ele disse assim pra mim que não tinha volta. E eu fui numa igreja, recebi uma palavra, eu tava tão desolada aquele dia, eu entrei naquela igreja assim pra ver se eu recebi um fio de esperança na minha vida. E eu lembro que quando eu entrei na igreja, a pastora tava orando, e quando ela virou, ela disse, ei, você aí, Deus manda eu te dizer que tu não se preocupe não, que tu vai casar com a pessoa que você ama, sim. Quando ela falou aquilo pra mim assim, foi um fio de esperança, né? Eita, Eu falei, pera aí, ligo pra ele. Eu falo, olha, eu entrei numa igreja hoje, recebi uma palavra que eu vou casar com você. Ele disse assim, quanto foi que tu pagou por essa profecia? Porque Deus nunca vai colocar na boca de uma pessoa aquilo que não tá no meu coração. Se eu quisesse casar com você, eu não tinha separado. E aí foi um balde de água fria. E ele disse pra mim assim, só pra tu ter uma ideia, assim, pra tu mensurar o que eu vou falar pra ti, se tiver 1000 mulheres orando numa fila pra casar comigo, tu é a 1001. E sempre que chegar alguém pra orar, vai entrar, eu vou dar a senha na tua frente, nunca vai chegar a tua vez. Entende? E aí quando ele falou aquilo pra mim assim, aí a gente dá lugar pro rancor, né? E aí o tempo passou, os anos passaram, e aí quando ele me pede que ele chegue e fala, Deus mandou eu voltar pra você, eu falei, peraí, mas agora é minha vez, né? tá no rabo da fila, aí eu falei, eu vou me vingar também agora. Eu falei, mas eu nem queria mais. E aí ele falou, olha, eu voltei porque Deus mandou, Deus falou comigo. E me deu um tempo e eu fui orar e Deus também falou comigo. E a palavra que eu recebi naquele dia é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. E essa palavra, ela entrou no meu coração assim, e aí eu pedi um tempo para pensar e eu cheguei para ele e falei, eu aceito casar com você. Não sei como é que vai ser isso daqui para frente, porque eu tenho filhos que não são seus filhos. Né? Quando ele me conheceu, eu tinha 2 filhas. Você tá com quantos anos casada com ele? Nós temos 21 anos de casado. 21, né? No papel. A gente teve, né, uma fase ali de rolo, uma época, e aí depois que casamos, 21 anos de casados mesmo, graças a Deus. Porque o Val, ele não queria o meu mal, mas eu acho que ele olhava para mim, eu não era a mulher que ele idealizava para casar, né, por conta do meu comportamento e tudo. E depois ele foi embora, foi morar no Mato Grosso, foi para Manaus, foi para vários lugares. Mas Deus trouxe para Porto Velho para casar comigo, porque Deus tinha uma promessa na nossa vida. Que bênção, glória a Deus. E a gente entende que era por um propósito maior do que as nossas vontades, né? E hoje a gente tem, graças a Deus, onde a gente tem passado e tem visto o que Deus fez. Então, quando alguém escuta o nosso testemunho, eles falam, meu Deus, se Deus fez na vida de vocês, para mim tá fichinha. E a gente encontra cada casal com, sabe, com coisas tão mínimas que quando ele chega, às vezes eu dou um sorriso assim, não é nem de deboche. É porque quando eles falam assim, eu falo, mulher, tem jeito, te acalma. Teve jeito para mim, que tive filhos, né, de relacionamentos diferentes. E hoje, o meu marido, ele é um referencial na minha casa como pai, como chefe de família. Porque lá na minha casa não tem os teus filhos e os meus filhos. É os nossos filhos, os filhos da nossa aliança. E é muito interessante que os meus filhos, que biologicamente não são do Val,
tenho um respeito e uma admiração por ele, porque ele foi o resgatador, de verdade, porque desses filhos, alguns eu tinha dado para minha mãe, para o avô paterno, né? Então, houve um resgate. E eles têm uma admiração, assim, diferenciada por ele. Porque ele, de fato, ele foi um resgatador, sabe? Deus é Deus de milagre, Deus de poder e Deus de glória. Quando Deus tem uma promessa, mesmo que ele queira fugir, mas a promessa vai perseguir, vai seguir ele até ele pegar ela. Exatamente. Então, hoje a gente vive muito isso, assim, das coisas do alto na nossa vida. Pastora Cida, a senhora passou esse período acompanhando ele nas reuniões, os períodos eleitorais. Qual foi a maior experiência que a senhora teve nesse período eleitoral desse ano? Algo assim que chamou a sua atenção? Porque assim, se a gente for falar um pouquinho da trajetória que vocês fizeram, é muita coisa. Sim. Porque eu quero entrar em outro assunto aí com a senhora, Ok. né? Que a senhora sabe. Mas assim, algo assim que lhe chamou a atenção, porque é a primeira vez, né, que ele vem como um vice-prefeito, e uma experiência que vocês... Como é que eu posso lhe perguntar? Nessa hora eu sinto falta da Poliana aqui do meu lado, né? Porque ela sempre me cumprimenta. Qual é a maior experiência que a senhora teve nesse período eleitoral? Então, primeiro eu vi muita graça de Deus na nossa vida. Porque as pessoas, primeiro assim, na boca do povo, todo político é ladrão. Pastor, então, pastor político, né? Ladrão. Bota todo mundo num barco só. E eu não vejo a política assim. E graças a Deus, meu marido é um homem de caráter, é um homem íntegro, que não negocia princípios. Essa é a base da vida dele. Não negociar. Não compra e não vende. Ele é assim. Mas o que eu vi muito assim da graça de Deus foi muitas pessoas unidas num propósito e orando por nós. Deus havia dado uma promessa para nós, que um dia Deus ia nos colocar em lugares grandes e que aonde foi vale de Jacó, Deus abriria por porta de esperança. Aonde um dia representou vale de destruição de famílias, Deus ia abrir como um portal de esperança. E muitas pessoas ouviram falar do nosso testemunho e da nossa família. Houve algumas críticas? Houve, porque as pessoas quando ouvem você falar que você é mãe de 9 filhos, falam assim, ai, que ridículo, né? Algumas pessoas falaram assim, ai, que não sei o quê. E eu ali feliz da vida porque eu estava vendo Deus cumprir uma promessa na minha vida. Que a minha família ia ser uma família conhecida como instrumento de restauração dentro de uma cidade. Porque o meu marido, ele não é pastor só da nossa igreja, ele é pastor de uma cidade, né? De Porto Velho. Então, é um referencial daquilo que Deus pode fazer na vida de uma família, que foi no nosso caso. Então, para mim era muito... Um dia que foi um fato de vergonha, porque eu tinha vergonha do meu passado, né? As pessoas falavam assim, como assim? 9 filhos hoje? E antigamente eu não tinha nem coragem de dizer que eu tinha 5 nem 6, porque eu tinha vergonha do meu passado. E hoje Deus pegar a tua família inteira, levar para uma bancada para todo mundo conhecer. E eu até falei, né, aqui quando eu cheguei para você, que o presidente Bolsonaro me fez essa pergunta, falou, é sério que tu tem 9 filhos, mulher? E eu falei, sim. Então hoje para mim é um motivo de orgulho eu falar que eu tenho 9 filhos. Isso foi um processo de cura que veio na minha vida, porque eu não aceitava. Às vezes eu falava para Deus assim, por que eu? Né? E hoje poder falar abertamente desses filhos que Deus me deu, que são bênção, porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Com certeza. Então, os meus filhos são motivo de grande alegria na minha vida. Tem o Lucas, que é um menino assim que tem 24 anos de idade, com a cabeça assim muito incrível. E eu falo, né, porque ele representa todos os outros. A pessoa for falar que vai demorar um pouquinho, porque a minha família é grande. Mas as minhas filhas são fenomenais. São meninas tementes ao Senhor e que têm valores familiares muito enraizados em si. Entende? Então eu louvo a Deus por isso. E eu vi muita graça de Deus nessa política. Você poder falar da palavra de Deus, porque em todo lugar que a gente chegava tinha oração. Sim. Muitas pessoas orando por nós. Nós orávamos. A própria Mariana pedia para que nós fizéssemos a oração. Então foi um motivo de graça. E assim, saímos mais forte do que entramos, entendendo que os propósitos de Deus, né,
são vastos, são grandes na nossa vida e que ele cumpriu o que ele tinha para cumprir. E que a gente tem que viver aquilo que Deus determina para nós. Então, nós vivemos debaixo da vontade permissiva de Deus. E eu fiquei muito feliz de passar por esse pleito. E eu falei para o meu marido, quando acabou a campanha, e falei para algumas pessoas que estavam ali, que eu já era fã do Val, né? E que, assim, essa fã, ela virou uma fã maior ainda, pela admiração que eu tenho dele como homem, como pastor e como político. Que bênção, glória a Deus. Fico feliz. Eu assim, não tive o prazer de falar com ele, que nem eu estou conversando com a senhora, né? Mas eu cheguei a ver ele em algumas reuniões que eu cheguei a participar, né? E eu quero aproveitar e voltar aqui a minha fala para as mulheres que estão nos assistindo. Gente, eu quero conversar hoje com a pastora Cida sobre o café terapêutico que ela realiza, gente. É uma benção. E eu estava esperando esse momento para a gente entrar nesse assunto sobre o café, né, pastora Cida? Me fale um pouquinho desse café, como começou. Então, o café, ele foi um projeto que Deus colocou no meu coração há alguns anos atrás, por conta de uma demanda que existe, que às vezes a gente não fala, mas ela existe. E um amigo muito querido, quero até deixar um abraço para ele, que é o pastor Luiz Vidal, me convidou para participar de um momento terapêutico, uma conversa informal que nós tivemos, essa questão de você, como mulher que está à frente, né, ouvir muito os problemas das pessoas. E ele me fez uma pergunta: vocês ouvem, e vocês falam para quem? E aí eu falei: para Jesus. E ele falou: legal, para Jesus, ok. Só que nós somos alma, corpo e espírito. Então nós precisamos cuidar da alma, do corpo e do espírito. Então aqui, nessa terra, você tem que ter alguém físico para você poder chorar de vez em quando, você olhar no olho, né? Ter um ombro amigo ali para chorar. E nós participamos de um processo que ele fez conosco, de terapia com outras pastoras que eu convidei. Nessa época, se eu não estiver equivocado, eu convidei a pastora Elaine, a pastora Lloyd Barbosa, Josélia, algumas pastoras da cidade de Porto Velho eu juntei. Foi muito legal, ali começou uma amizade. E o tempo passou, cada um foi viver sua vida, mas aquela chama ficou no meu coração ali ardendo, né? Sempre que eu ouvia alguém reclamar de alguma coisa, eu falava: a gente precisa fazer esse movimento. E aí, no café do Comep, né, que é o café dos pastores, junto com algumas pastoras que estavam lá, eu falei: olha, a gente precisa fazer o café acontecer. E eu fiz uma reunião na minha casa, juntamente com a pastora Keila, a pastora Josélia. A pastora Josélia é da igreja Shekinah, esposa do pastor Malaquias. A pastora Keila do Ministério Multiplicar. E ali nós tivemos uma conversa, batemos um papo, falávamos: vamos fazer. E aí eu falei: olha, eu vou chamar mais 2 pastoras para a gente trazer para perto da gente. Eu percebo, né, que elas precisam estar mais perto e tal. Eu senti uma necessidade ali. Aí chamei, elas vieram. A pastora Juliana, da Vida Abundante, foi quem fez toda a listagem, foi acrescentando as pessoas ali, as pastoras que eu não conhecia. E daí nasceu o café terapêutico. E o nosso café, ele começou, né, foi inaugurado na Catedral da Família, e a gente tem um cronograma mensal, ele é todo mês, 4º sábado de cada mês. A igreja que pega a data, ela fica com a logística do café. A gente faz toda a transição ali do louvor, de quem vai pregar, fica por nossa conta, mas a questão do café é a igreja que faz. A igreja local. A igreja local. E isso deu muito certo, né? E eu brinco que meu ministério é carregar aquelas placas, né? Não sei se você viu lá escrito café, né? Eu mandei fazer aquele café de 1 metro. já me arrependi, porque quando eu fiz o café, eu fiz para recepcionar na minha igreja. E aí elas gostaram tanto que elas falam assim: você vai trazer a placa do café? Então hoje a gente anda com aquela placa para todo canto que vai. Inclusive está com a pastora Keila essas placas agora. Mas é um café que deu muito resultado. Logo quando o nosso café nasceu, algumas pessoas falaram: é um burburinho, vai passar, isso é o clube da Luluzinha, não sei o que lá. E o nosso café terapêutico já fez 1 ano. E você participou, você viu lá. É daquele jeito. Tá só aumentando, né? Tá só aumentando. E quando a gente fala assim: olha, a gente não vai ter, a confusão tá formada, porque elas não querem ficar sem. Então, há uma procura muito grande. E dentro do café terapêutico, o que acontece? A gente não fica só ali no café, no louvor, na oração, na palavra. A gente, no particular, algumas pessoas nos ligam no privado e a gente faz um atendimento. E para você ter uma ideia, nós já atendemos pessoas que estavam com câncer, nós já atendemos pessoas que estavam com depressão,
pessoas que estavam precisando de alguma coisa. Tipo, uma pastora, quando ela me procurou, ela falou o seguinte: as pessoas olham para mim e me vê assim, toda elegante, às vezes olha assim, não te falta nada. Tá faltando alguma coisa, entende? E aí essa ajuda, ela vem, é meio que um pedido de socorro. E hoje, formado por mim, pastora Keila, tem a pastora Josélia, que dá esse suporte. A pastora Juliana, ela tem voltado aos pouquinhos, está participando do café, graças a Deus, isso é muito legal. Mas a gente fica à frente do café, e eu quero deixar assim, bem claro, eu nem durmo quando vai ter café. Porque eu fico assim, né, toda a questão com a logística. Às vezes uma pastora me liga e fala assim: pastora, eu queria muito ir, mas eu não tenho como. Paga meu Uber, manda alguém me buscar. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho, essa trajetória. E é muito legal de ver quando a pessoa chega ali, que ela fala assim, direto as pastoras nos procuram e fala assim: eu tava precisando ouvir essa palavra, mulher. Deus falou grandemente comigo aqui nesse lugar. E aí, quando elas vêm animadas, elas se preocupam com a lembrancinha, com o que você vai comer. É todo um cuidado de mulher. E é muito especial pra gente. Então, eu tô muito feliz. A gente tem muito projeto pro ano que vem. Inclusive, a conferência do café, né? 3 dias. Seria uma sexta, um sábado, encerraria no domingo. Tudo pela manhã? A gente tá estudando o caso para ver como é que a gente vai poder fazer, né? Eu sentei com a Keila semana passada. A gente abordou alguns temas do que a gente quer fazer. E eu acredito que dá muito certo. Eu falei para ela assim, grandes coisas estão por vir aí. O café não vai ficar só assim, né? Nesse formato que tá. Coisas grandes tem. Mas desse formato que tá, se continuar, daqui mais um dia não dá mais os templos. Então. Porque já dá muita gente ali. Exatamente. É essa a nossa preocupação. Porque muita gente fala, vocês têm que procurar um lugar maior, ver como é que vai ficar, ou uma igreja recebe e a gente aluga um lugar maior, porque, assim, a tendência é aumentar. E eu tô muito feliz. A gente fez camisetas, foi muito legal. Quase as pastoras que participaram lá tinham as camisetas, né? Nós pegamos o tema Eu Tenho um Chamado, eu sou pastora, e a outra camisa Eu Tenho um Chamado, que foi a temática do café, que foi, inclusive, foi na igreja da Keila, um dos cafés que foi lá, né? Então, a gente quer trabalhar alguns temas, a gente quer trabalhar essa proposta de fazer as camisetas, que é muito legal, que as mulheres sempre elas querem aderir. E eu tava falando para Keila, eu falei: Keila, Deus tem coisas grandes para nós aí. Eu não tenho dúvida que Deus ainda tem uma trajetória pra gente fazer aí, para não ficar, né? Mas eu falei assim, mas esse formato ele tá muito legal. E é muito bacana ver a interação das pastoras, ver todo mundo dançando ali. A pastora Keila, ela interage mesmo. Bastante. Eu falo para ela que ela que anima. Uma benção, né? Eu falo para ela, mulher, aonde tu tá não tem tristeza. Então, eu falo que ela, quando ela vem, ela traz um embelezamento diferente, né? Com um sorriso, uma palavra, uma brincadeira. É o jeito que ela de ser. E eu sou muito feliz, sou grata a Deus, porque eu tenho aquele ao meu lado, que é quem me ajuda, né? A gente pede socorro. E eu até brinco que eu exploro ela de vez em quando, né? Porque tem dia que, assim, na última hora, a pastora liga e fala assim: eu não tenho como fazer o café. Aí a preletora fala: aconteceu um imprevisto, eu não posso pregar. Nossa. E aí naquele dia, quando não dá pra mim, aí eu falo: Keila, hoje tu canta, tu faz a abertura e tu prega. Aí ela fala: tu tá me explorando. E eu falo: deixa Deus te usar. E dá certo, entende? Mas o café, ele funciona assim. Uma pastora faz a abertura, outra traz a palavra de oferta, a outra prega, a outra canta, a outra faz o encerramento, que é justamente para ter essa interação. Então, esse ano que vem, a gente vai trabalhar esse formato, né? De pegar direitinho os dados das pastoras, aquela que tem os talentos aí que está guardado, aquela que canta que a gente nem sabe, né? Pra gente trazer essa coletividade. Porque o café, eu sempre digo, ele não é meu, ele não é daquele, ele é nosso. Ele é das mulheres. Por que a gente mudou? Colocou café terapêutico? Porque era café das pastoras. E aí as mulheres falavam assim: eu não sou pastora, eu não vou. Mas a pastora, ela ia com a discípula dela, que no outro sábado eu ia com a discípula dela também. E quando você via, tinha a pastora com 12 discípulas lá. E às vezes as mulheres ficaram acanhadas, porque elas falavam assim: mas nós não estamos pastora, né? Então não era nem para nós estar aqui. E aí eu falei: Keila, vamos mudar esse nome. É café terapêutico, de mulher. E pronto, acabou-se. E tem dado certo. E você participou lá, você viu. É daquele jeito ali. Uma benção. É maravilhoso. Foi libertador para mim colocar em prática. E eu devo isso ao meu pastor, a Luiz Vidal. Foi quem deu esse, sabe? Legal, a gente poder abrir o coração. E hoje eu não tenho um ombro. Vocês realizam congressos também? Então, no café, não. Eu acabei de vir de 2 conferências, né? De mulheres, tá até aqui. Mulher Restaurada.
Uma foi aqui em Porto Velho, a outra foi em Extrema, que é das nossas igrejas em MUBs. E a ideia é trazer essa conferência para dentro do café, dentro de um tema bem abrangente, algo que arda ali no nosso coração. A gente já está orando por isso. Trazer alguém que tem uma palavra abençoada para as nossas vidas. Mas o que eu falo para Keila? Vamos dar prioridade para as pratas da casa. Por que eu digo isso, Certinho. missionária? Porque a gente traz uma pessoa de fora, ela vem e a unção dela vai embora com ela. Então eu acho que a gente tem que valorizar. Tem um investimento alto, né? Exatamente. E nós temos mulheres aqui, top das galáxias, que têm maior condições de ministrar, sabe? Uma ministra na sexta, outra ministra no sábado, outra encerra no domingo, ou vice-versa. A gente está vendo esse formato, se vai ser uma sexta e um sábado, se vai ser um sábado e um domingo. Nós estamos vendo. Nós estamos em estudo de caso, mas nós teremos. E eu não tenho dúvida que vai ser bênção para nossas vidas. E eu falo para ela, eu tô aqui para viver o novo de Deus, eu quero viver o novo de Deus sempre. Cada dia sendo renovada, né? Sendo renovada. E eu louvo a Deus pelo esse projeto que, antes de nascer no meu coração, ele nasceu no coração de Deus, sabe? Amém. Então, hoje eu sou muito grata ao que o Senhor tem feito. Esse trabalho me aproximou de muitas mulheres que eu não imaginava que eu podia conhecer. De várias placas de igreja diferentes, como eu sempre digo, a gente serve um Deus só, independente da placa. Nós somos filhas do Deus Altíssimo, somos servas, né? É verdade. E é isso que a gente quer. Eu conheci o café terapêutico através da Giane. A Giane me convidou e eu fui, eu amei. Eu confesso, eu fui no meu coração que eu amei, eu gostei de toda a organização, tudo ali, entendeu? E eu sempre falo que eu sou muito observadora. E eu falei para ela assim, ela disse, aí o que que tu achou? Que eu já sei que tu estava observando. Aí eu disse assim, perfeito. Minha irmã, perfeito. A presença de Deus aqui nesse lugar foi real. E a gente só tem que louvar a Deus pelo Senhor ter dado essas estratégias para vocês, entendeu? E vocês têm colocado a mão no arado, feito ali acontecer. E é que nem eu tô lhe falando, do jeito que tá, vai só aumentar. Eu creio. Vai só aumentar, pastora. Quando a pastora passou por uma dificuldade, né? Tava fazendo os exames ali, o pastor Kleber me ligou. Encontrei ele no café do Comep. E ele pediu para nós orarmos por ela, né? Marquei uma visita e não deu certo. Mas nós fizemos um grupo de intercessão e fomos orar. Nós temos a Maria do Leudo, né? Que é o Leudo Buriti, a gente fala a Maria do Leudo Buriti, que passou por um câncer de mama. E pensa numa mulher alta astral. E eu falo para ela que Deus deu esse dom para ela, é dela. Então, assim, ela é a intercessora nata dessas mulheres que passam por essas dificuldades de sofrer de um câncer, né? E fizemos um grupo intercessório ali e fomos orar pela pastora Giane e por tantas outras que estão passando por esse momento difícil. Na nossa igreja nós tivemos uma moça recentemente, uma amiga muito querida minha, até mandar um abraço para ela, que é a Michelle Lins. Ela também foi diagnosticada com câncer. E a Maria acompanhou ela em todas as quimioterapias, né? E graças a Deus ela tocou o sino. Agora, dia 28, se eu estiver equivocada, ela vai fazer a cirurgia para tirar um pequeno nódulo, porque diminuiu muito, graças a Deus. E o que eu vejo a graça de Deus, assim, a Maria, ela é uma mulher que ora por essas mulheres mesmo, ela monta o grupo lá, a gente vai lá, intercede, e ela tem sempre uma palavra de Deus, sabe? Não desanime, vamos viver o que Deus tem para nós, e se tiver que morrer, nós vamos para a presença do Pai. Sempre um alto astral, é muito diferente. Então, a Maria, ela é essa mulher, assim, da oração junto conosco, sabe? Ela jejua, ela é uma mulher que busca muita presença de Deus. E nós montamos o grupo através do café, né? Para a pastora Giane, fomos orar pela vida dela. Eu fiquei muito feliz de ver ela bem já, né? Então Deus é Deus de milagre, Deus de glória. Deus é fiel, glória a Deus. Eu fico muito feliz porque o Senhor tem operado os milagres. Esse ano ali na nossa igreja, a gente teve 2 casos, que foi um da Paula, uma amiga nossa, e o da Giane. E eu sempre... A Giane fez uma gravação com a gente, o podcast dela foi ao ar no dia 16, né? E é um podcast de testemunho de vida que ela está passando para muita gente, para você saber que não é o fim. Não, ainda não chegou a sua vez. E ela disse, eu estou ciente, Eugênia, eu estou ciente que o que Deus está fazendo na minha vida é um despertamento para mim. É algo que eu não esteja fazendo. E se eu entrei nessa prova, é porque eu sei que Deus, ele quer algo de mim.
E através do meu testemunho que eu estou levando, eu estou ganhando vida, estou ganhando alma. Isso daí, às vezes eu digo, quando você não se dispõe em fazer aquilo que Deus quer, aí começa a vir as provas. E se você não continuar a fazer, você desce a cova. Agora, se você se posicionar, se você se colocar na direção que Deus quer, aí sim, Deus vai te dar vida e vida em abundância. A E eu, gente, é, é verdade. E eu quero aproveitar, gente, essa oportunidade. Olha, o bate-papo tá tão bom, mas a gente tá terminando e não estão terminando. Mas eu quero pedir assim a pastora Cida para olhar para essa câmera aqui e trazer uma palavra para as nossas irmãs, as nossas guerreiras, nossas mulheres de Deus. Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. A gente sabe que grandes coisas estão por vir. Foram 2024 de muitas bênçãos e vitórias, mas que venha 2025, né, pastora Cida? Então eu quero pedir para a senhora se direcionar aqui essa câmera e deixa Deus lhe usar. amém. Eu tenho um versículo que eu acho maravilhoso, né? Que a palavra de Deus diz que ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E 2024 que já está indo, Deus tem feito coisas grandes na nossa vida e eu louvo a Deus por isso. E eu sempre digo que Deus ele tem que ser o centro da nossa vida. E que tudo que a gente for fazer, a gente coloque diante dele, pergunte dele, né? Se é isso que ele quer para nós. Porque Deus ele tem que ser o centro da nossa vida. Então, quando eu entendi isso, que eu comecei a dobrar meu joelho e falar: Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Os meus desejos e sonhos são uns, mas a tua palavra diz que os teus são maiores do que os meus. Sim. Então, o meu desejo, né, nesse desejar aqui um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a cada mulher que está vendo esse programa e dizer que Deus, ele é um Deus que cumpre suas promessas na nossa vida. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus que é o nosso Pai eterno. Então Deus ele olha para você e para mim e ele sabe qual é a tua íntima necessidade, daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. E ele vai cuidar. No momento certo ele vai dar, no momento certo ele vai fazer, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E eu posso falar por conta própria, eu tenho vivido isso na minha vida. Então, que você não desista, que você persevere. Deus ele tem propósitos, né, e planos para a tua vida. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito de Deus para cada uma de nós. Basta a gente crer naquilo que Deus vai realizar. Só que, às vezes, antes de cumprir o propósito, a gente passa por uns percalços na nossa vida. Muitas vezes para desanimar, para tirar o foco, mas é importante a gente olhar para o propósito. Perseguir, sabe? Não desistir. Caminhar olhando assim, Deus tem um propósito. Deus tem um plano para minha vida, porque Deus sempre terá um plano para nossa vida, né? Quando Agar foi para o deserto, né, para ver seu filho morrer, ela não entendia, mas Deus tinha um plano para a vida dela. E ela se afasta do seu filho, né, para deixar o menino chorar lá e morrer. E o anjo fala: Agar, por que tu tá chorando? Né? E o poço estava ali. E a palavra de Deus diz que Ismael cresceu e virou flecheiro no deserto. Então, muitas vezes, a gente só olha para as circunstâncias e esquece de olhar para o propósito, para os planos de Deus. Então, que você que está vendo esse programa, você possa olhar para os planos de Deus para a tua vida, independente das circunstâncias. Tá difícil, às vezes tá, mas Deus tem um plano. E Deus ele é soberano e ele sabe o que nós precisamos. E eu sempre digo, missionária, que nós precisamos chegar mais para perto de Deus sempre. Buscar Deus em oração, buscar a face do nosso Deus, porque Ele fala conosco, porque Ele falou comigo. Né? Quando meu marido recebeu a proposta para ser vice-prefeito da Mariana Carvalho, nós fomos orar. E nós estávamos ministrando uma clínica do Amor Redentor na igreja Shekinah do pastor Malaquias. E geralmente a gente deixa os casais ministrar sobre si. E naquele dia Deus me levou a ministrar na vida do Val. E eu falei várias coisas ali para ele, ele chorou. E a palavra que Deus tinha me dado era: eu vou levar vocês em lugares grandes, lugares que todo mundo quer estar.
porém é para o meu propósito. Então me busca, me obedece, me segue, porque eu vou fazer. Né? Eu tenho planos sobre a vida de vocês. Então, eu orei por ele ali e eu senti uma paz tão grande. Quando ele me falou do chamado para ir para a política, eu concordei, porque eu senti paz no meu coração. Né? Então, Deus, ele sabe exatamente o que a gente precisa, o que a gente necessita. E como meu marido sempre diz, Deus nunca falou que ele ia ganhar, mas Deus falou que ia colocar lá. E não é sobre ganhar ou sobre perder, é sobre não se permitir se perder. Né? Sabe a graça da garça? A arte de andar em meia lama sem sujar as penas? Então foi isso que aconteceu conosco. Então você que é família, mulher, que está vendo o programa, deixa Deus trabalhar na tua vida. Olhe para os planos e propósitos de Deus, porque o nosso Deus, ele nunca falha. Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Eu sou um milagre, eu sou uma mulher improvável, sou o milagre da minha família, como a minha mãe diz. Quem diria, né? Quem diria que a Maria Aparecida ia virar uma pastora, né? Tinha tudo para não ser. E quando eu decidi olhar para os propósitos de Deus, eu parei de olhar para os homens, eu parei de olhar para as críticas, eu parei de olhar para mim com pena, e eu comecei a olhar para Deus e dizer assim, pai, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Eu estou nesse mundo para quê? E quando eu comecei a buscar Deus, e Deus foi falando, filha, seja minha filha, me obedeça, me busque, e você vai descobrir no caminho que eu tenho para você. E hoje, eu amo a família que eu tenho. Sou muito grata por cada filho que Deus me deu, por cada neto, por cada pessoa que Deus introduziu na minha família, né? Eu louvo a Deus por tudo isso que eu tenho vivido, assim, porque a minha família realmente é uma grande família, porque é uma família bem extensa, sabe? De muitas pessoas, não só dos biológicos. E como eu sempre digo, tem os adotados, tem os agregados e tem os entrosados, né? Mas é recebido com muito carinho, porque isso é o propósito de Deus. Que legal. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Que benção, pastora Cida, glória a Deus. Gente. Gente, pena que nós já estamos encerrando, olha, porque eu queria ficar mais um pouquinho aqui com a pastora Cida. Tá muito bom esse bate-papo, é muito bom a gente aprender. Quem tem experiência para nos contar. E eu vou lhe falar uma coisa, edificar nossa própria vida espiritual. Sim. Porque o Espírito Santo, ele fica falando aos nossos corações. O Espírito Santo, a gente está aqui, mas o Espírito Santo está trabalhando. Às vezes a gente pensa, a gente está conversando uma coisa, mas o Espírito Santo, ele está... Para concluir a minha fala, recentemente eu atendi, esses dias, eu atendi uma moça na porta da igreja. Ela estava num estado muito crítico. Logo depois ela foi internada. Nós conectamos, chamaram a ambulância do SAMU e ela foi. Ela me procurou. Ela estava com um vestido, seminua, tossindo muito. E aquilo foi de doer meu coração. Porque eu ainda tenho um projeto. E eu vou construir em nome de Jesus, porque Deus vai dar graça. Né, de uma casa para mulheres em estado de vulnerabilidade, de drogadição, de moradia de rua, essas coisas. E aí eu fui deixar ela debaixo de chuva lá onde ela estava, eu dei um remédio para ela e no outro dia a ambulância do SAMU levou ela. E eu cheguei numa casa, eu fui chamada, alguém estava orando e falou assim, Deus me direcionou você. E eu fui lá. Cheguei lá, aquela mulher num aparador, com muita dificuldade para andar, ela mora só, com problema em toda a sua estrutura óssea, nas pernas, com muito frio. E eu olhei para aquela situação e ela falou algumas coisas ali e nós conseguimos ajudar no que nós podíamos, graças a Deus. E a reflexão foi, do que você reclama? Lembre que aquilo que você reclama hoje, tem gente na situação pior do que a sua. E ela fez uma fala lá que é muito verdadeira mesmo, eu entendo. E ela falou assim, olha, eu tô aqui debilitada, nananã e tal. E eu falei assim, ontem eu encontrei uma moça que ela não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Quando eu fui deixar ela naquele lugar, foi de cortar o coração. Uma casa abandonada, com um colchão jogado no chão, uns trapos. E eu fui pra casa e eu não dormi. Fiquei muito preocupada, porque assim, a minha vontade era pegar aquela mulher e levar ela pra minha casa. Mas eu falei, mas Deus vai dar graça. Então depois foi conectada a ambulância, a ideia era levar para um hospital mesmo, e ela foi. E aí eu falei pra ela,
Eu sei que você tem as suas dores, querida, mas você ainda tem um teto sobre a sua cabeça e uma cama quentinha. Alguém que pode fazer um prato de comida e trazer para você. Eu tô aqui para ajudar, entende? Então a reflexão é, do que você tem reclamado? Às vezes a gente reclama do que não tem e esquece de agradecer pelo que já tem. Quando Deus fala ali no pão nosso, né, ele fala o pão nosso de cada dia, né? Ele não fala a manteiga, o leite, o queijo. Ele não fala, porque isso são presentes. Mas ele fala o quê? O pão nosso de cada dia. E muitas vezes a gente tem o pão nosso de cada dia e aí a gente reclama porque não tem a manteiga, não tem o queijo, não tem o leite, não tem o café. Então, às vezes, você reclama por coisas que você não tem e esquece de agradecer pelas que você tem. Agradeça pela sua família, pela sua casa, se você tem um trabalho, um travesseiro quentinho, uma cama para dormir, uma roupa limpinha para vestir, às vezes comendo um arroz com feijão. Às vezes a gente não dá valor para essas coisas. Então a gente precisa abrir, né, os nossos olhos e entender que o nosso Deus é um Deus bondoso e que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém. Obrigada, pastora Cida. Muito obrigada, gente. Nós estamos chegando a mais um final. O nosso penúltimo podcast do ano. E eu só quero louvar a Deus pela vida da pastora Cida. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar à senhora se a senhora quer fazer os seus agradecimentos finais. Fique à vontade. Eu quero. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo privilégio, pelo convite de poder estar aqui partilhando daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Quero mandar um abraço para o meu esposo. Não poderia sair daqui sem deixar um abraço para o homem mais importante da minha vida. Um homem que investiu e que acreditou em mim quando ninguém acreditava, né? Apesar das falas lá do início, né? Ele é um homem que investiu todas as fichas dele em mim hoje. É alguém que me impulsiona sempre. Me ajudou a terminar o ensino médio. Me colocou na faculdade de psicologia. Eu tive que trancar por conta do amor redentor, porque eu não consegui conciliar. Então eu queria mandar um abraço, um beijo pro meu esposo, dizer que eu amo ele, que ele é a parte fundamental da minha vida. É um homem que ora, que intercede por mim, porque o Val, ele é esse sacerdote na nossa casa. É um resgatador de honra mesmo. E dizer para minha família que eu os amo. Todos os meus filhos, os biológicos, os adotados, os agregados, os entrosados. A pessoa for falar nome por nome da briga, porque às vezes eu esqueço de um, minha filha, a confusão tá formada. Quero mandar um abraço para minha querida pastora Keila, que tem me ajudado aí com o café, né? Nós temos feito esse trabalho que você pôde ver e é um momento muito maravilhoso. E eu louvo a Deus por esse momento, sabe? E que 2025 venha cheio de bênção, que os propósitos, os projetos de Deus se cumpram na vida de cada um de vocês que vão estar vendo o programa. Desejo a você muito sucesso, que outras mulheres possam estar aqui compartilhando daquilo que Deus fez, porque eu sempre falo, Deus faz em nós e através de nós. Então aquilo que Deus faz a gente não pode guardar só pra gente, a gente tem que partilhar com outras pessoas. E eu louvo a Deus por esse momento, poder estar aqui partilhando e dizer assim, que venha 2025 cheio de bênçãos sobre as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Então nós vamos encerrar, gente, brindando. Aqui nós temos um lema na nossa caneca, que aqui ninguém segura, uma mulher segura. Entendeu? E a gente só encerra o nosso podcast brindando, pastor. E eu quero desejar a você, mais uma vez, um Feliz Natal, muito sucesso. E olha, dia 30 nós vamos estar aqui, tá bom? Nós vamos estar aqui ao vivo, gravando. Eu tenho uma novidade, que dia 30, para vocês não perder, assistam o Pode Mulher Podcast, porque aqui, pastora Cida, ninguém segura, uma mulher segura. Tchau, pessoal. Feliz Natal. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Isso é maravilhoso.